Fala rapaziada, vamos repercutir aí a vitória do São Paulo no clássico contra o Santos, afundando o peixe aí na crise e se livrando de vez aí de uma crise. Ganhou do Flamengo e agora ganha esse... Mas no mais a gente viu a maioria dos times com formação principal. O que me deixou um pouco, acho que a gente vai precisar esperar um pouco mais talvez, também nisso de conhecer esse novo calendário, eu achei os públicos do Campeonato Brasileiro muito baixos. Sim, maior público, 27 mil pessoas para esse São Paulo aí enfrentando o Flamengo. Mas a gente não teve o Flamengo no Maracanã, a gente não teve o Bahia na Fonte Nova, o Corinthians jogando em casa, jogou na Vila Belmiro, então são 3 dos grandes estádios de torcidas de massa que não puderam ver seus times dentro do grande seu... com o Remo também, né? O Remo também. Está voltando. Mas a gente teve no Mangueirão, ao mesmo tempo... Então você cai consideravelmente essa média. E o próprio São Paulo, que pega o Flamengo, que provavelmente num jogo de campeonato um pouco mais à frente, pegou na pior fase, né? Do treinador tinha acabado de falar que o time brigaria para não cair, então estava num momento muito conturbado. Hoje colocou 50 mil. É isso, que é o público natural do Morumbi. Agora, essa torcida do São Paulo que abraça mesmo nas dificuldades. Mas eu senti que contra o Flamengo ela deu meio que uma abandonada. A gente teve, por exemplo, Atlético e Palmeiras num estádio que cabe 45 mil pessoas, com 25 mil, um jogo do vice-campeão brasileiro contra o Atlético. A gente teve o Maracanã só com 22 mil pessoas e o Morumbi para São Paulo e Flamengo só com 27. Média ficou abaixo de 20 mil. Pela primeira vez, pelo menos das últimas 3 temporadas. A temporada passada, a primeira rodada, teve 26 mil de média. Agora a gente baixou para perto de 19. A gente está vendo aí um momento crucial do jogo, né? A expulsão do Gabriel Menino nos 30 e alguma coisinha. 35 do primeiro tempo. 35 do primeiro tempo, jogo 0-0, mas já com o São Paulo dominando. São Paulo tinha perdido 2 oportunidades com o Tapia e com o Bobadilha, assim, 2 finalizações passaram perto. Aí no intervalo o Lucas entra, né? Dá um pouquinho mais de mobilidade, mais lucidez. Mas a grande mudança o que dita o segundo tempo, além, claro, da vantagem numérica de São Paulo, é mais uma excelente atuação do Marcos Antônio como organizador e distribuidor de jogada. O tempo todo distribuindo, encontrando espaço às costas. Agora ele vai fazer de novo, ó. Esse é o gol. Lançamento do Luciano. O Santos tinha uma combinação de uma defesa alguns metros à frente, nenhuma pressão no homem da bola, péssimo controle do passe em profundidade, mas o Marcos Antônio, o que ele fez em termos de distribuição de jogada no segundo tempo foi brilhante. E o que acontece? Olha, você está vendo aonde o Marcos Antônio está jogando, né? Isso aí é uma inteligência, percepção de espaço, um jogo em que o Santos tem que recuar um pouco o seu time, né? Você tem que baixar um pouco mais as linhas, mas tinha 2 atacantes, o Gabriel e o Rony. Então, entre essa linha de atacantes e essas linhas de meio campo e zagueiro, ficava um espaço em que ninguém conseguia agredir a marcação do homem mais recuado do São Paulo de meio campo, que se tornou o Marcos Antônio por ter esse passe longo mais qualificado. Então, ele inteligentemente ele dá um passo para trás para ter esse espaço, para poder livre fazer essa ligação com os passes longos. Encontrou o Luciano um belo posicionamento para fazer o segundo gol. E no lance do gol, também o Luciano é muito malandro, né? Porque ele está entrando, ele está invadindo a área, né? A infiltração, a bola está vindo, naturalmente vem no corpo dele, né? Só que ele, com a velocidade da bola, ele entende que ao quicar a bola já ia se autodominar, vamos dizer assim. Ele sai, tira o corpo da bola, a bola quica e fica perfeita para poder ele finalizar com a perna esquerda. Então, os movimentos técnicos também são importantes na hora de uma definição, né? Na hora de... Ou também não, ou geralmente são os mais importantes, porque você tem que ter essa qualidade para poder finalizar, para fazer o gol, né? Porque hoje em dia, com esses goleiros ágeis, grandes e muito bem treinados, você tem que achar os cantos, E aí foi traído no gol do Tapia, que fez outra boa gente na frente. Partida, o Brazão, né? Mas foi traído pelo desvio. Houve uma preocupação depois do jogo contra o Flamengo de que os jogadores do São Paulo sentissem algum cansaço, algum desgaste, porque eu acho que ele não Crespo mudou demorou ninguém, a mexer. Não, só mudou o Caleri pelo Tapia, né? O Crespo demorou a mexer naquele jogo e ele tem um sistema de marcação com perseguições longas, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho que vai ser debate, a gente vai deparar com esse debate muitas vezes agora, né? Que eu acho que é a grande transformação que está acontecendo no mundo, no futebol. Assim.
o jogo está cada vez sendo uma sucessão de embates individuais pelo campo. O jogo de hoje era um desses. Os dois times com encaixe individual de marcação, transformando o jogo numa sucessão de duelos. E nesse aspecto o São Paulo era melhor desde o início, né? O Santos tentava roubar, mas pela característica do time que entrou também, não tinha velocidade para fazer essa saída rápida e não tinha muita capacidade de articulação, mesmo de um ataque rápido em poucos passos. E o São Paulo, além de parecer um pouco melhor, não era nem um grande jogo até a expulsão, não, um jogo de muitas oportunidades, mas o São Paulo já era melhor. E tinha um pouco mais essa capacidade de fazer a transição rápida. E muitas vezes, quando o Santos subia para pressionar, o time não subia junto, quase sempre um meia do São Paulo escapava por trás. Foi aí que surgiu, inclusive, o lance da expulsão do Igor Vinícius. O Danielzinho recebe as costas da pressão. Gabriel Menino, desculpa. O Danielzinho recebe as costas da pressão com muito campo, e aí liga um ataque, dali surge mais à frente o lance da falta. Mas o Crespo, que manteve quase todo mundo, ele foi fazer a mudança no intervalo, para mim, muito menos a ver com questão física do que com característica do jogo que se apresentava do 11 contra 10. Porque ele muda o Wendel pelo Enzo Dias para ter um lateral de mais saída, mais passagem. Ele volta a uma linha de 4, saindo o Sabino para entrar o Lucas Moura, porque o Santos praticamente passava a ter 4-4. E de um elenco muito curto. Então, acho que tem que jogar quem estiver bem fisicamente. Se todo mundo tiver à disposição, tem que jogar os melhores. E é um clássico, mais um, né? Mais um jogo importante. Acho que tem que jogar com força máxima. É muito importante esse começo do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, que o São Paulo consiga uma sequência de bons resultados. Porque o São Paulo pega, depois do Santos, ele recebe o Grêmio, que é um jogo difícil, mas um jogo acessível. Depois o São Paulo vai jogar contra o Curitiba, fora. Que é a primeira viagem do São Paulo nessa sequência toda aí. Outro jogo acessível. Depois o São Paulo recebe a Chapecoense, que é outro jogo bem acessível. E aí começa Atlético fora, recebe o Palmeiras, Inter fora, recebe o Cruzeiro. Ou seja, o São Paulo tem uma oportunidade, nesse momento do Campeonato Brasileiro, de somar uma quantidade de pontos que vai dar para o time a tranquilidade para o trabalho, que vai dar para o treinador a chance de ter estabilidade, porque o treinador estava no limite. No limite. Já logo em janeiro, né? Eu vou dar uma informação. Isso não é uma opinião, é uma informação. Opinião, eu sempre faço uma diferencial. Opinião é o que eu acho, é como eu avalio tal coisa. Informação é o fato. Ó, isso é uma mesa. Se eu acho ela bonita ou não, é a minha opinião. Mas isso é uma mesa. Os jogadores estavam muito insatisfeitos com o trabalho e com o ambiente gerados pelo treinador. Tá? Isso é uma informação. Resultados mudam isso. Resultados mudam isso. Dá para o treinador conversar com o jogador conversa com o treinador. E um detalhe fundamental. Ao contrário do que as pessoas diziam, e o Rafinha falou disso quando chegou, os jogadores de São Paulo corriam muito. Essa história, o São Paulo está perdendo porque o jogador não recebe. Quando o Rafinha vai lá e fala que foi campeão da Copa do Brasil, com quase todos esses jogadores, sem receberem salários em dia, é porque esse elenco de São Paulo é um elenco de caráter. Esses caras jogam uns pelos outros, esses caras se mobilizam em jogos grandes. O problema, esses caras tentam executar as ideias do técnico, eles não estão derrubando o técnico em nenhum momento. Só que, como disse, por exemplo, o Léo sobre o Lucas. Sim. Né? O Lucas não vai conseguir fazer marcação individual o campo inteiro, correndo atrás do adversário o tempo todo. O Lucas hoje é um segundo atacante, não é mais um meia por dentro que consegue fazer a recomposição. Ele pode ajudar na marcação, mas pode ajudar numa marcação por zona, com o time posicionado. E o treinador precisa entender isso. Se o São Paulo ganha os jogos, o São Paulo ganha corpo, ganha pontos, as conversas ficam mais leves, o ambiente melhora. O Lucas entra no segundo tempo numa boa, já com o adversário cansado. Jogando, às vezes, quando o treinador mudar o sistema de jogo. Quer dizer, essas rodadas iniciais para o São Paulo no Brasileirão, ainda mais para quem tem um técnico que falou que o time joga para conseguir o limite de pontos e salvar a primeira divisão, que condenou a temporada do São Paulo antes dela começar. Eu acho que são essenciais, acho que essas rodadas são muito importantes. Eu estou muito curioso para ouvir o Rafinha novamente, porque ele fala quando ele chega ao São Paulo, né? Mas você vê que ele está ali fora dos holofotes, que eu acho que é importante também nesse momento. E parece que ele está fazendo exatamente essa ligação entre o Crespo e o elenco. Então, isso tem que ter muito cuidado, até a comunicação do São Paulo com o torcedor com relação a isso, porque daqui a pouco vão cobrar do Rafinha contratações. E ele não é diretor de futebol. Exato. Ele também não é para ficar falando o tempo inteiro. Ele é muito mais um elo de bastidor do que uma comunicação São Paulo-torcida. Que quem tem que se comunicar é diretor de futebol, é presidente, é o treinador. Ele é muito mais um elo de bastidor. Porque se o São Paulo está nessa situação que está e contrata o Rafinha, o Muricy foi embora, inclusive, porque a situação ficou também insustentável para ele. E para cuidar da saúde também, né? Então, assim, insustentável ao ponto, né, da saúde estar sendo afetada.
ele foi contratado muito mais para justamente tentar organizar o interno do São Paulo. A comunicação não deve ser por ele. E daqui a pouco vão começar fechamento de janela. O Rafinha não vai contratar ninguém. O Rafinha não é para contratar jogador. O São Paulo, até nessa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que duas coisas são importantes num clube de futebol para o externo. Salário em dia e posição na tabela, pontos na tabela. Essas duas coisas ajudam a você ter imagem no mercado, identidade no mercado. Porque quando o cara recebe uma proposta do São Paulo, ele vai olhar, esse time aqui não paga em dia, está com um ambiente ruim e está lutando contra o rebaixamento. Eu vou para o Mirassol. Uhum. Então, se você tem uma possibilidade de ter essas duas coisas funcionando bem, você também ganha espaço no mercado. E é para isso que eu acho que o Rafinha está lá. Para fazer um ambiente para o externo se tornar visível com bons olhos. E eu acho que não é o cara que vai botar na mesa e dizer, vamos trazer um lateral, vamos trazer um atacante, vamos dispensar